Olá, que alegria estar aqui com você outra vez no nosso Café e Fé. O Natal é uma das datas mais celebradas no mundo, mas também uma das mais distorcidas. Para muitos é tempo de festa, de celebrações, consumo, presentes, mas o verdadeiro sentido do Natal começa numa manjedoura e aponta para uma cruz. 2 pedaços de madeira, um coxo e uma cruz. Para refletir sobre esse assunto, hoje nós estamos aqui com um amigo, um irmão, o professor e pastor Vanderlei Frari, que é diretor acadêmico do Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, ISBEL, e também presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina. Ele é formado em teologia e tem doutorado em ciências sociais pela UEL, e ele vai nos contar como é que o Natal se tornou uma data tão comercial e como podemos resgatar o verdadeiro sentido histórico do Natal. Então prepare-se, porque o Café e Fé está começando e já já a gente volta. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. O Natal, como nós conhecemos hoje, ele foi moldado por séculos de tradições e costumes pagãos que acabaram encobrindo o seu significado espiritual verdadeiro. Jesus nasceu em dezembro. Que foi que aconteceu que puseram essa data? Elementos como luzes, presentes, esse velhinho barbudo entrou na história quando? O que fizeram com essa data tão especial? Mas o Natal é isso mesmo, Frari? O que aconteceu nesse histórico de 25 de dezembro, essas tradições, árvore, guirlanda? O que aconteceu com isso? É uma alegria muito grande recebê-lo, viu, Frari? Pastor Glenn. Obrigado, privilégio muito grande estar com você aqui também, tá? Você mencionou uma frase de Spurgeon, por volta de 1885, né, ou 95? 55. 55. E eu imagino que Spurgeon já estava lutando com esses efeitos da cultura sobre o Natal, especialmente sobre o aspecto espiritual e religioso do Natal. Então a sua pergunta não tem nada a ver com o verdadeiro sentido, né? Tudo isso que a gente tem aqui hoje. E como você bem disse no início, acho que é uma construção histórica e cultural, ou uma sobreposição de camadas que nós fomos recebendo ao longo dos séculos, até que chegamos ao ponto de ter esse Natal que nós conhecemos, tal qual esse Natal que nós conhecemos hoje em dia.
E fica até difícil, depois de tantas camadas culturais, religiosas, históricas, fazer uma genealogia do Natal, desse Natal que nós conhecemos. Do verdadeiro Natal, nós temos a Escritura Sagrada que nos dá todo o sentido dela, né? Mas desse Natal que nós conhecemos, a gente tem que fazer uma retrospectiva muito grande para chegar a identificar esses elementos que estão por aí hoje e que acabaram se tornando muito mais comerciais, especialmente nos últimos 100 anos. Eu né? até estive dando uma olhada que nos 3 primeiros séculos do cristianismo não era muito enfocado o Natal. Eles celebravam Sim, mais a Páscoa. Mais a Páscoa. Né? Até o 4º século, talvez, não havia essa ênfase na celebração do nascimento de Jesus. Aliás, não havia celebração sobre nascimentos, né? Nem mesmo o cidadão comum celebrava o seu aniversário. As divindades, sim, tinham suas datas de nascimento, os heróis, os mitos, mas o cidadão comum não celebrava, ao ponto que até mesmo Orígenes, um dos grandes teólogos, rechaçou essa celebração de nascimento do cidadão comum, né? Dizendo que isso era paganismo. E, portanto, a gente percebe que muito menos para Cristo isso se aplicou, né? Pelo menos até o século IV ali, né? E eles acabaram colocando o Natal no dia 25 de dezembro, porque era o dia do Deus Sol do hemisfério norte, não é? Exato, do Sol Invictus, né? O Sol Invictus é uma divindade do mitraísmo, né? E coincidiu que a igreja posteriormente se apropriou dessa data para tentar ressignificá-la, né? É importante a gente lembrar que a igreja antiga, especialmente, ela não tinha essa política do confronto. Como ela se associou ao Estado a partir de Constantino, então ela tinha a política da adaptação, de você se apropriar daqueles elementos culturais e ressignificá-los para fins religiosos, né? Então o 25 de dezembro ele acaba sendo subtraído do mitraísmo por conta disso. Agora tem uma parte interessante aí, pastor Glênio, que era uma coisa antiga, até uma crença popular, de que Jesus fora concebido exatamente no dia da sua morte. Então, se 25 de março era uma data aproximada da sua morte, a concepção foi 25 de março do ano anterior, a concepção, a geração, né? Logo, 9 meses depois, 25 de dezembro. Então, coincidia com esse calendário também do Sol Invicto, né? É uma matemática desse período, né? Que obviamente não tem fundamento, né? Quando a gente olha o próprio Evangelho de Lucas, ali no capítulo 2, a gente percebe que os pastores, nesse período, estavam ao relento juntamente com seus animais. Uma coisa pouco provável de se acontecer no inverno, né? E também o censo, né? Ali no capítulo 2, verso 1 em diante, que o censo fora convocado, muito provavelmente jamais seria feito num período de inverno. Então, é mais assim, historicamente a gente pode dizer que Jesus nasceu entre março e outubro, para ser mais exato, mas também não dá para especificar um mês, né? Alguns acham que setembro, outubro deve ter sido uma data mais... Um período mais quente, né? Mais seco. Sem tanta chuva, sem tanto frio. Exato. Agora, lá pelo século... Parece que em 325 que houve a primeira celebração do Natal ali em Roma, não é? Sim, a gente tem uma data de 354 de um documento chamado Cronógrafo, que é uma espécie de calendário, né? Feito por um sujeito chamado Filócalos, um romano. E em 354 ele registra 25 de dezembro, o nascimento de Cristo na Judéia. Então esse é um primeiro registro que nós temos de uma data e provavelmente já acompanhada, já associada com algum tipo de celebração que a igreja já estava fazendo, provavelmente a partir de 325, 330, que é quando ela já se consolida como igreja do Império, né? Nesse período, então, a igreja acaba fazendo essa coligação com os pensamentos pagãos, né? E vai implantando, ou ressignificando, como você usou, ou cristianizando essa simbologia. Sim. E fazendo com que isso se tornasse uma realidade
do Quase- Natal. Isso, quase que universal, né? É. E daí para frente vão entrando coisas, né? Sim. Entra a árvore de Natal, que não tem Uhum. nada a ver uma Uhum. coisa com a outra. Me parece mais uma árvore ligada ao Jardim do Éden, como se fosse uma Sim, árvore da sim, vida, né? sim. Eu nem sei qual é a origem, parece que os alemães é que, Os alemães, que é. começaram, né? A gente tem que lembrar que o primeiro Reich, inaugurado por Carlos Magno, durou 1000 anos, né? Uhum. E a cultura germânica, então, ela foi muito preponderante sobre outras nações também. E os povos germânicos tinham esse costume de celebrar ou venerar, vamos dizer assim, os próprios druidas faziam isso, os celtas, né? As árvores, especialmente as árvores que se mantinham verdes durante o inverno. Inverno. Os evergreens, né, como eles chamam. Então você tem ali o pinheiro, você tem o teixo, o azevinho, o visco, que são plantas que não morriam durante o inverno. E o inverno rigoroso do hemisfério norte, ele era encarado por esses povos como a morte, né? Importante lembrar que o inverno ele é um símbolo da morte, porque Exatamente. quase tudo morre, né? Pelo menos daquilo que é vegetal, né? Até os meses terminavam em dezembro, né? O ano terminava Exatamente, em dezembro. no solstício, né? Não é? Naquele dia mais curto, que dava a entender que estava acontecendo uma virada agora para uma outro momento. Né? Janeiro e fevereiro foram colocados posteriormente. Exato. Que era o tempo da morte, Exatamente. do frio doido que Sim. ninguém queria aguentar. Exatamente. E esses povos, então, veneravam essas árvores porque elas se mantinham verdes ao longo do inverno. Uma coisa até que a igreja depois ressignificou também, porque ela entendeu que, diante do espírito da morte, as árvores eram resistentes e elas simbolizavam o renascimento, elas simbolizavam aquela vida que continuava ao longo desse período tão difícil, que era ali 4, 5 meses, né, de inverno. Então, dali vem essa tradição já dos povos germânicos. Mas quem populariza, por isso que eu acho que o Spurgeon estava já incomodado nesse período, é a Rainha Vitória, porque a Rainha Vitória pega esses costumes germânicos e ela acaba propagando também. Então, a árvore, o pinheiro especialmente, com as luzes, com as velas, né, simbolizando também aquele ato de afugentar os maus espíritos, né? Então, eu imagino que nesse período, já por conta do Império Britânico, esse costume foi disseminado em outros povos, né? E tudo que chega nos Estados Unidos, dos Estados Unidos vai para o mundo, né? Pois é. Então temos que lembrar que quem sucede o Império Britânico é o Império Americano, né? E aí ele faz o velhinho virar um personagem da história e faz com que as crianças fiquem, em vez de olhar para a realidade divina, aí fica essa figura focado. Idólatra. O velhinho, inclusive, não é velho, né, pastor Glênio? Não, né? Porque o velhinho, se nós voltarmos aí fazer uma retrospectiva, o São Nicolau, aquele bispo de Mira do século IV, ele é a figura que inspira, né, o Papai Noel. Mas obviamente que era uma outra figura, um bispo caridoso, que se relacionava bem com as crianças e tal, e que permaneceu, pelo menos até ali a Reforma Protestante, essa figura. Quando os protestantes rechaçam o culto aos santos, o São Nicolau entra no pacote. Então, precisa-se criar novas figuras dentro do folclore para substituir essa figura, para que as crianças não sejam, vamos dizer assim, desamparadas, esquecidas naquela expectativa. E é onde surgem, então, algumas figuras na Alemanha e tal, mas a figura preponderante é a figura que surge na Holanda protestante, que se chamava Sinterklaas. Então, o Sinterklaas, que é mais ou menos o Santa Claus, ele vai para os Estados Unidos quando os holandeses fundam a Nova Amsterdã, que é Nova York. E a partir dali, então, o velhinho ganha vida nos Estados Unidos. Por isso que eu digo que ele é novo, ele tem 200 anos, né? E você sabe que antes deles irem para os Estados Unidos, eles passaram aqui no Brasil. Passaram e foram expulsos, né? Depois. Foram expulsos daqui e levaram essa tradição lá para os Estados Unidos. Uma pena que expulsaram os holandeses daqui, né? Uma pena. Uma das grandes momentos históricos do Brasil. Exatamente. E você sabe que não existe essa guerra dos Guararapes. Aquilo ali é uma montagem. Eu não tenho detalhes sobre isso. Mas o assunto não é esse. O assunto não é esse hoje, não. Mas eu quero dizer que o Natal ele sofre muitas mutações por causa dessas tradições e dessas culturas, e nós queremos muitas vezes cristianizar
o pensamento histórico das culturas de várias nações. Mas o Natal tem uma outra realidade. E eu quero aqui pensar com vocês, já a gente vai tratar deste assunto, o verdadeiro sentido do Natal, a encarnação do Verbo, do Deus que vem para salvar a gente, salvar você, a mim, a nós, de toda forma religiosa, de toda forma cultural, que apenas é o aqui e agora, e nós temos uma eternidade para frente. Voltamos já para a gente tratar sobre o assunto. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. A gente estava falando um pouco do histórico, né? Essa questão toda da celebração do Natal, com essas influências. E a gente tem que entender que não há problema em celebrar o Natal, né? Acho que não, pastor. Desde que focalize na realidade certa, exato, na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Eu não acho nenhuma coisa significativa você cantar parabéns para ele. Porque o que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui foi desmanchar um negócio que errou lá no Jardim do Éden. Então eu disse aí no início que há duas madeiras na história de Jesus. A da entrada, que era um coxo, era uma manjedoura, onde os animais comiam, segundo a revelação da palavra, ele foi colocado ali, e uma cruz, onde ele termina. E aqui a gente tem que entender que o João Batista, ele é uma espécie de seta, sim, apontando. E ele começa dizendo, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente vai começar a entender qual é o significado do Natal, não é? Qual é o propósito final, né? O propósito final, né? Como é que você vê isso? Eu acho que nesse sentido, pastor Gleno, a gente celebra o Natal por um aspecto cultural, porque afinal chegou para a gente dessa forma, né? Então a gente reúne a família, come, bebe e tal, e eventualmente nas igrejas você tem alguma celebração especial, né? Eu até acho que as igrejas colocaram a celebração do Natal com um pouco mais de proeminência do que a própria Páscoa. Não sei se percebe isso, mas eu noto às vezes, né? Talvez porque tem esse aspecto comercial muito forte. Né? Exato. Mas, assim, eu não sentiria a falta do Natal, eu particularmente, né? Eu foco mais no aspecto da ressurreição, da morte da ressurreição. Para mim, eu acho que o final é mais importante que o começo, apesar que o começo é importante também, porque é a entrada, né? Não teria no mundo, o final, né? Se não tivesse o começo. Né? Exatamente. Mas o telos, né? O senhor que foi professor de grego lá no seminário, né? O telos é a Páscoa, né? O destino, né? O movimento final desse ato é a Páscoa, né? Eu sou muito radical com o assunto da cruz. Sim. Eu acho que esse é o tema. Né? É inegociável, né? Inegociável. O Natal, ele tem esse lado familiar,
que a gente pegou da cultura. Os americanos trouxeram muito isso para nós aqui, né? Sim. E eu não acho ruim. Só que o perigo é a idolatria do Natal e essas festas. Eu estava vendo outro dia uma reportagem que mostra que no Natal há um grande índice de problemas cardíacos, porque as pessoas ficam muito envolvidas com as emoções e tem brigas em famílias e aquela coisa porque junta todo mundo e acaba refletindo essa luta. Sim. Mas o que eu entendo é o Cristo encarnado indo para um propósito, né? O Natal é o início do cumprimento da missão mais importante do Deus na Terra, do Emmanuel. Eu tenho... outro dia me perguntaram qual é a sua ênfase de pregação. Eu digo, só tem uma mensagem, que é Cristo Jesus e esse crucificado. E eu crucificado com ele. Porque aí me liberta da minha natureza adâmica. Ainda que eu continue com uma natureza terrena caída, sujeita ao pecado, o servo do pecado, o velho homem, esse foi crucificado com Cristo, e isso faz com que eu possa celebrar o Natal com muita alegria, sabendo que minha história mudou. Sim. Para quem tem essa consciência, pastor, eu diria, então, o Natal tem significado, né? Tem. Você atribui significado a ele, você ressignifica ele. Da mesma forma que a igreja ressignificou os ritos pagãos, a gente ressignifica o rito hoje, né? Então, dá esse sentido. O senhor falou um dado interessante que eu não conhecia da época do Natal, mas tem um outro dado que é também um dado que nessa época as pessoas experimentam muito mais um pico de depressão, né? Justamente porque não tem o sentido, esse sentido que o senhor está falando, da morte, da ressurreição, da nova vida, para você atribuir a um feriado ou a uma festa. Então, quando a pessoa tem essa consciência como nós temos, o Natal se torna, assim, um motivo de alegria, a gente celebra, a gente ora, a gente agradece a Deus pela vinda de Cristo, né? Mas quando você não tem isso, ele está esvaziado, ele se torna apenas um evento comercial, cultural, né? Então... essa questão, às vezes a gente dá presentes no Natal, exato, né? Mas nós não estamos celebrando a presença do Deus que se encarna para transformar a família. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a família está sofrendo muito, não é? Sob ataques, né? Constantes. A família em conflito, uma família que está desestruturada, papéis estão praticamente invertidos, mas a presença do Senhor Jesus no Natal, no sentido da presença na família, ela faz toda a diferença. Faz. Nós temos... eu gosto muito desse texto. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa vida da ressurreição, ela muda o nosso contexto. Eu costumo contar a minha história, né? Que eu tive um casamento relativamente difícil no princípio. Eu pensei em me separar da minha esposa, porque a gente não se dava, em razão de culturas. Até que eu ganhei a experiência da minha morte com Cristo, numa igreja missionária, no aeroporto, onde o pastor Arno Degal, saudoso Arno, era pastor, e ele convidou o pastor Antônio Abuchain, e eu recebi naquela noite uma revelação de que Cristo tinha matado o meu velho homem e aquilo mudou o meu relacionamento familiar.
Mudou meu relacionamento na igreja, mudou. E o que a gente pensa no Natal é a presença de Cristo nas nossas vidas, não simplesmente na história. Isso foi importantíssimo. Sim. Mas ele em nós. Isso, particularizado, né? Não é? Eu me lembro de uma mensagem sua que eu ouvi há muitos e muitos anos, mais de 20 anos, e que você contava uma ilustração, não vou contá-la aqui, mas a ideia era de que o homem morto ele não dá trabalho, né? Então, se você tinha dificuldade no casamento no início, mas morto em Cristo, a gente não vai dar trabalho para o outro, entrar em conflito, etc. Eu tenho comigo, então, pastor Glênio, que a gente às vezes confunde o cristianismo com religião, né? Você acha que você precisa adotar princípios éticos, rituais, ou passar por um sacramento, seja lá o que for. Mas a verdadeira fé é aquela convicção de Paulo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu morri. Exatamente. Eu morri, agora tem uma outra vida que está vivendo a minha vida. Ainda estou aqui, ainda tenho meus desejos, tenho minhas vontades e tal, mas é outro que está dominando o meu ego, né? Outro que está vivendo essa vida. Então, para mim, é muito claro isso. Por isso que eu valorizo demais a Páscoa, porque ela nos dá a entender esse essa passagem, né, de um estado para o outro. Celebro o Natal com muita alegria, com muita gratidão, e até porque entre família é muito gostoso, mas para mim a Páscoa ele tem esse sentido muito mais profundo. Tem um sentido assim, o Natal é Deus entrando na raça humana. Exato. Né? Exato, Deus na história. Entrando na história, na raça humana. E a Páscoa é o homem entrando na família de Deus. Na família de Deus. Porque na Páscoa ele nos captura na cruz, ele nos atrai, ele nos crucifica e na ressurreição ele vem viver em nós e nós passamos a ser um com ele. Exatamente. Não é? Isso. E faz toda a diferença, isso né? Isso chega a me arrepiar. Sim. Faz toda a diferença você pensar que Jesus entrou na história, mas as pessoas podem não ser alteradas por esse fato. Exatamente. Mas quando a pessoa entra na história de Jesus, né, vamos usar essa analogia, exatamente, então tudo muda de figura. Né? É uma outra realidade, né, Frari? Exato. E a gente está aqui não querendo fazer você mudar de sistema religioso, mas que você pense no que Jesus Cristo veio fazer aqui. Ele entrou na história para transformar a nossa história. De pessoas ególatras, egoístas, cheias de problemas, em novas criaturas que possam viver num ambiente familiar de acolhimento, de aceitação, numa sociedade. Você que trabalha com alunos no seminário sabe que os problemas que tem, a gente precisa passar essa mensagem, não é? Sim. Sim, fundamental. Eu diria até um pouco além, pastor Glênio, que é preciso que essa pessoa entenda que ela precisa ter essa experiência para que o Natal tenha significado na sua própria vida. É diferente, porque eu me lembro de quando eu não conhecia o Evangelho e todo Natal para mim era triste, pastor. Todo Natal era triste. Por alguma razão que eu não sei explicar. Mas a partir daquele momento se tornou significativo, né? Porque você recebeu vida e agora você pode celebrar a vida e a vinda do nosso Salvador, né? Então, Fraire, dá uma sua última palavra aqui para os nossos telespectadores. Pastor Glênio, alguém disse que à sombra da manjedoura já se via a cruz, não é? Então que você possa experimentar isso que o pastor Glênio falou, que nós conversamos aqui, que é a morte e a ressurreição com Cristo. E eu tenho certeza que esse Natal, não somente esse, mas todos os outros da sua vida, serão plenos de significado e de alegria para você e para a sua família. E eu espero que você fique com a sua vida cheia da sublime pessoa de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Natal. Um grande abraço, aquele abraço que nós damos sempre, de coração para coração. Até a próxima.